soltei só o pneu, o rebite já ficou no lugar. Agora eu posiciono a arruela e a porca. Sempre que for fazer os cortes de sobra de parafuso, meus amigos, faz esse procedimento. Deixa tudo rosqueado no lugar certo para você cortar depois da porca. Até porque toda vez, posso falar por experiência própria, tá? Toda vez que eu corto o parafuso e não faço esse procedimento, eu não sei o que acontece, que perde a rosca, não consegue rosquear mais de volta de forma alguma. Então faz esse procedimento. Logicamente eu vou cortar da porca para cima, vou tirar esse excesso, deixar encostado, não assim no limite, deixar uma folguinha aí, pouca coisa, mas deixa uma folga do parafuso da porca. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar depois que eu fizer o corte. Corpo do rebite no lugar. Chassi MDF, meus amigos, mesmo procedimento. Pronto, meus amigos, soltei os pneus. Agora, para fazer o corte da sobra do parafuso, eu vou soltar o eixo do chassi positivo, porque eu vou cortar a mesma coisa igual eu fiz com o rebite, tá? Vou cortar um segurando com alicate e os próximos vou cortar com a morsa. Então, para não ficar muito pesado, porque o eixo instalado no chassi fica muito pesado, desajeitado, para você afirmar ele para fazer o corte, então solta aí do chassi que fica mais fácil, beleza? Pronto, meus amigos, segura firme com o alicate e vamos fazer o corte. Pronto, cortei o primeiro usando o alicate. Agora os próximos pedaços de parafuso e as próximas sobras a gente vai cortar com a morsa. Pronto, tirei a sobra do parafuso, eixo de pinos, eixo de MDF, mesmo procedimento. Aí, meus amigos, usando as ferramentas comuns, cortei a sobra do parafuso normal, como se fosse na morsa. Só que com a morsa é bem mais fácil e bem mais tranquilo aí para você fazer os cortes, beleza? Pronto, sobra de parafuso cortado já na medida. Agora vamos instalar os pneus de volta, cada um no seu respectivo eixo. Tá aí, meus amigos, repetindo, sempre que for cortar a sobra de parafuso, deixa a porca no lugar, daí depois não vai ter erro. Para você soltar ela, ela desobstrui a rosca do parafuso, e para colocar ela de volta, vocês vão ver que fica de boa. Não faz isso, pelo menos eu até hoje não tive a experiência de cortar o parafuso sem estar dessa forma e conseguir rosquear de volta a porca. Não consegui, meus amigos. Então segue essa dica aí para vocês não sofrer e não perder a peça, beleza? Vamos lá ver qual que é o pneu. Aqui é o M4. Meus amigos, tá aí o motivo da cava.
essa parte do pneu fica mais próximo do suporte, ficando mais próximo desse suporte, desse parafuso que movimenta o pneu, ele vai ocupar bem menos espaço dentro do paralama quando for virar para um lado ou para o outro, beleza? Por isso a importância dessa cava. M3. M1. Pronto, meus amigos, pneus de volta no lugar. Agora vamos instalar os eixos no chassi novamente. Eixo de tábua de pinos, chassi de pinos. Aqui tem a flecha com o sentido da instalação, frente do chassi, flecha apontando para frente. Pronto, meus amigos, pneus rodados simples da dianteira do caminhão bitruck instalado. E agora, meus amigos, vamos fazer a instalação do pneus rodado duplo na traseira do caminhão. Vamos precisar de 2 eixos. Eu vou cortar pedaços de cano de 5 mm para servir como espaçamento entre o chassi e o pneu. Vamos usar também 4 arruelas. Vou passar para vocês o diâmetro da arruela e da furação. 14,9 mm diâmetro, furação 6,3. Quatro pedaços de 5 mm para cada kit de pneu. Vou cortar 8 pedaços já que vai servir para os 2 chassis, beleza? Meus amigos, para alargar um pouco mais a furação do pneu, que dependendo desses ferros vem um pouco mais estreito ou mais largo. Então eu já mando essa furação porque se precisar aumentar, você vai usar a broca de 4,3. E agora eu vou fazer a instalação parcial. Quando eu for fazer a instalação definitiva, eu vou utilizar cola quente. Mas se você não tiver a cola quente, pode usar também a cola instantânea, beleza? A instalação é muito simples. Instala o eixo de um lado da roda, depois pedaço do canudo de plástico e a arruela. Pessoal, lembrando que isso aqui é um canudo que substitui o palito de alguma qualidade de sorvete positivo. Mas se você não tiver isso aqui, você pode usar outros tipos de tubo, tá? Pode usar, por exemplo, corpo de caneta, por aí vai. A criatividade é por conta de vocês. Esse aqui eu uso porque eu tenho acesso fácil a esse material. Pronto, agora posiciono o detalhe feixe de mola e instalo o outro lado. Como vocês estão vendo aqui, o pedaço de cano, a arruela. Agora aqui já vai ser o contrário. A arruela primeiro, pedaço de cano, depois o pneu. Aqui, meus amigos, ficou com uma folga que eu vou ter que tirar. Vou marcar para ver quanto que eu vou precisar tirar dessa folga. Óbvio que eu não vou cortar aqui, né? Eu vou só medir essa folga e tirar da ponta do eixo, todos os eixos.
Não vai dar para ver a marcação da caneta porque é escuro, mas eu consigo enxergar tranquilamente. 1 centímetro, vou tirar 1 centímetro de todos os eixos. Pronto, meus amigos, essa é a medida que eu vou usar para instalar os pneus rodado duplo do truque. Agora eu vou passar para vocês a medida que eu vou utilizar nesse eixo, 13,5 cm. Cortei esse aqui, agora eu vou cortar os demais. Vou usar isso como padrão.